Ok, começou. Bom, na aula passada a gente falou sobre um pouco sobre intemperismo, né, e formação de solo, né, dos principais grupos, né. Falamos um pouco dos agentes, né, dos principais agentes que moldam aí os solos, né, os grandes grupos de solos, e como eles atuam em conjunto, né, de forma conjunta, na formação dos mesmos. Citamos aí um pouco dos neossolos, né? Falamos dos neossolos, falamos dos cambissolos, falamos dos latossolos e falamos, por fim, para finalizar, falamos dos argissolos e para finalizar dos latossolos, tá? Na aula de hoje, nós vamos dar uma sequência ao conteúdo da semana passada e nós vamos falar sobre capacidade de uso do solo, tá? Quando a gente fala de capacidade do uso do solo, a primeira coisa que a gente vem na nossa cabeça a gente vai lá, por exemplo, no Google, deixa eu ir no Google rapidamente, só para a gente mostrar para vocês. Quando a gente coloca aqui, ó, capacidade de uso do solo, certo? E joga no Google, e aí a gente vai ver, por exemplo, algumas imagens. Em alguns trabalhos a gente sempre vai ver aqui, ó, as classes, as subclasses, as unidades de uso, os grupos e assim por diante. Vai ver algumas imagens, tá vendo? Como essa daqui, em que a gente divide em classes, né? A gente vai ver aqui, ó, bem comum a gente visualizar, né, exatamente isso daqui, ó, que a gente chama de o mapa, né, de construção das classes. Vamos ver mapas de identificação, ó, por exemplo, de algumas regiões, aqui de Portugal, né, etc. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, esse mapa aqui, por exemplo, né, do município de Campinas, tá? No estado de São Paulo. Aí vocês podem perceber aqui que esse mapa lá, ó, vou só diminuir um pouco para vocês visualizarem na tela, tá? Ele é todo coloridinho, tá vendo? E aí cada cor dessa representa, de acordo com a legenda aqui, ó, uma classe, tá? Tá vendo aqui, ó, 1E, 2F, desculpa, 2E, 2F, 2EF, 3EF, 4E, até chegar aqui no 8, que é a última classe de classificação do solo, que é imprópria para manejo, cultivo, alvo de conservação, certo? Nós vamos ver, basicamente, na aula de hoje, abordar de como que esses mapas são construídos, tá? Aqui, ó, um outro exemplo. Aqui é de Campinas também, a mesma figura. Vamos ver aqui. Aqui também, né? Olha lá, ó. Deixa eu ver de qual que é essa região. Aqui é da onde? Aqui é Santa Cruz de Porto Seguro, tá? Aqui também é um mapa de construção, tá vendo aqui? Aqui tem as classes, ela tá um pouco embaçada por conta da resolução. E aí, esses mapas, o que que eles vão fazer? Essa imagem, ele é um exemplo bem interessante, né? Em que ele vai definir, né, a sua propriedade ou o seu município, etc., de acordo com o uso e aptidão do solo, né? Então, será que ele é mais indicado, essa região onde nós estamos colocando, para culturas permanentes, para culturas, para pastagem, para culturas anuais, conservação de matas? Então, é de acordo com as características, com a complexidade da paisagem, que nós vamos definir, então, mapas de aptidão, tá? E como a gente viu na aula passada, só para a gente recapitular o que a gente abordou para vocês, né? Aqui a gente tem um mapa de aptidão também de uso, tá vendo? No estado do Mato Grosso também, né? Se é boa, regular, restrita, inapta, etc. E esses mapas de aptidão, eles podem ter uma escala mais macro, como é essa, numa abordagem para o estado, mas elas podem ter uma abordagem regional para o município e podem ter uma abordagem local, como uma propriedade. Então, esses mapas de aptidão de uso não necessariamente têm uma escala de atuação. Ela pode ser desde uma escala local, a nível de propriedade, numa escala regional, a nível de município, ou numa escala global, a nível de estado ou país, dependendo do tamanho do país, tá? Então, esses mapas de aptidão de uso, eles são construídos a partir disso. E é na aula de hoje que eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer essa abordagem, tá bom? Deixa eu só pausar aqui para ver que entrou mais alguém, parece.
Entrou 2 pessoas, então vou admitir elas. Beleza? Então é na aula de hoje que nós vamos ver, então, o que a gente chama de sistema de classes de capacidade e potencial de uso de terras agrícolas. Faltou um E aqui. E potencial de uso das terras agrícolas, beleza? Então, esse sistema de classes de capacidade, eles vêm justamente com esse objetivo, com o objetivo de você traçar dentro de um mapa estratégico, dentro de um planejamento estratégico, o melhor eficiência de uso da sua propriedade, das suas terras, tá? Das suas terras a partir da aptidão de uso. E essa aptidão de uso vai colocar várias características em questão, né? Questões, por exemplo, de declividade do terreno, questões de propensão à erosão, de infiltrabilidade da água, questões climáticas, tá? Questões de fertilidade, né? E todas as características que a gente já aprendeu lá nas aulas anteriores, né? Então, por exemplo, as características, será que dentro de um neossolo, ou as características em que constrói um neossolo, quais são os tipos de uso que a gente pode dar para essas terras, certo? Então, é a partir desses conhecimentos que a gente já meio que conversou com vocês nas aulas anteriores, que nós vamos trabalhar, então, para definir esses mapas de aptidão ou de uso de terras agrícolas, beleza? A nossa abordagem aqui, então, vai ser para terras agrícolas, mas lembrando que essa capacidade de potencial de uso também pode ser feito para outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a engenharia civil, como, por exemplo, planejamento estratégico de crescimento urbano e demográfico, etc. Mas, no nosso caso, nós vamos trabalhar focado para terras agrícolas, beleza? E aqui essa imagem define basicamente um resumo de como que a gente pode pegar a nossa propriedade e dividir ela, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quando você vai nessa região aqui, ó, que é a região 1, né, que é a classe 1, é a classe mais indicada aí, nesse caso, para aptidão de uso agrícola, né? Indicada, então, para culturas anuais, é uma região onde a fertilidade do solo já está adequada, né? A gente não precisa fazer muito manejo da fertilidade, etc. Na 2, a gente já percebe que já é bom para uso, mas a gente já precisa fazer algumas recomendações de calagem e adubação, aqui de revolvimento do solo, aí já no nível 4 a gente já tem algumas restrições para uso de conservação, né, com o uso de práticas conservacionistas, né? No 5 a gente já tem algumas limitações em relação à água, né? No 6 e 7 aqui, cadê? 6. No 6 aqui também, ó, já percebe que tem um terreno mais declivoso, então um outro tipo de uso mais voltado a pastagens ou reflorestamento, até chegar no 8º, tá vendo que é essa região aqui de montanha, em que ela é inapta para a aptidão agrícola, inapta para o uso agrícola e deve ser alvo de conservação. Topos de morro, áreas muito declivosas, regiões de neossolo e assim por diante. Beleza? Regiões de mata ciliar, né? Aqui provavelmente nessa região aqui é uma mata ciliar, por conta de um rio que está sendo preservado aqui, e assim por diante. Então, vocês podem perceber que dentro da nossa propriedade, a gente vai dividir ela em mapas de aptidão, em classes de aptidão, para um melhor manejo e eficiência dessa propriedade, tá? E também no ponto de vista de conservação, né? Então, se você quer fazer um planejamento estratégico, né, dentro da sua propriedade, você vai ter que avaliar isso tudo para você construir esses mapas de aptidão de uso, tá? Esse conceito de capacidade de uso, ele surgiu nos Estados Unidos desde a década de 60, né, que existe esse conceito, né, promovido pelo Centro de Ciências de Uso do Solo e da Terra dos Estados Unidos, e foi a partir daí que a gente começou a entender, beleza, então, como que a gente, então, constrói esses mapas de uso de acordo com as características físico-químicas locais do solo, do clima, limitações, né, ambientais e assim por diante, para a gente, então, promover uma melhor eficiência da gestão da nossa propriedade, tá? Por quê? Porque não adianta, né? Por exemplo, eu vou fazer dentro da capacidade de uso da terra, vou promover aqui o plantio de espécies florestais na região 1, talvez não seja não é que não possa
ou não é que não é permitido, mas talvez você está subutilizando uma área que poderia ser utilizada para o cultivo agrícola no plantio de alguma espécie de cultura anual, né, como soja, algodão, milho, etc. E ao melhorar a eficiência de uso da terra nesse sentido. Talvez o reflorestamento fique aqui para a região 7, para a região 6, que é onde você tem maior recomendação de uso desse material, beleza? Certo, pessoal? Então, a abordagem nossa hoje vai ser nesse sentido, tá bom? Aí, para a gente começar a falar da capacidade de uso, é importante dizer que esses mapas de aptidão, eles são construídos por categorias, que começam em grupos, tá? São divididas em grupos, depois classes e depois subclasses. E a partir disso, então, a gente constrói os mapas de aptidão de uso, beleza? Vamos, então, falando do geral para o específico, e aí a gente vai construir nesses mapas, beleza? Tá, então depois, no final da aula, nós vamos voltar para essa imagem aqui, que é uma imagem que resume um pouco o que nós teremos conversar com vocês, e aí a gente vai entender melhor como que funciona, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos falar dos grupos, tá? Que os grupos indicam, então, o grau de intensidade do uso da terra, tá? Então, ou seja, com grande intensidade ou baixa intensidade de uso, tá? Que pode ser dividida em 3 grandes grupos. Grupo A, grupo B, grupo C. Grupo A, de alta intensidade de uso. Grupo B, mediana intensidade de uso. Grupo C, não indicada para o uso da terra. Beleza? Então, alta intensidade, média intensidade e baixa intensidade ou nenhuma intensidade, tá bom? Então, vamos lá, ó, fazer um resumo aqui para vocês. Grupo A, terras passíveis de qualquer utilização, de acordo com as indicações das restrições das classes de 1 a 4. Então, dentro do grupo A, nós vamos ter incluído as classes de 1 a 4, que são terras, então, passíveis de qualquer utilização, tá? Podem ser utilizadas de qualquer utilização na questão agrícola, tá, pessoal? Nós estamos focados aqui para atividades agrícolas, beleza? Depois, grupo B, terras impróprias para cultivos intensos, tá? Aqui, ó, imprópria para cultivos intensivos, tá? Suportam, ó, impróprias para cultivos intensivos e extensivos. Suportam cultivos, pastagens e reflorestamento com restrições. Tá vendo? Então a gente já tem uma moderada restrição de uso no grupo B, de acordo com as limitações das classes de 5 a 7. Tá? Então nesse grupo B aqui, deixa eu dar uma diminuída no tamanho. Nesse grupo B, pessoal, nós vamos ter então uma limitação de uso, tá? Nesse caso aqui, uma limitação de uso já, tá? Porque existem algumas restrições que nós vamos abordar aqui nas classes de 5 a 7, beleza? Então, são 3 classes que incluem esse grupo B, beleza? E depois, o grupo C, então, terras impróprias para qualquer tipo de cultivo, independente de qual ele seja, tá? Impróprias para qualquer tipo de cultivo, sendo próprias para a proteção e abrigo da flora e fauna, recreação ou turismo, correspondendo às classes 8 apenas, tá? Então, a classe 8 que inclui no grupo C. Outros tipos de terreno, como rochas, praias e áreas urbanas, impróprias para cultivo, estão no grupo C também, beleza? Para quem trabalha na áreas urbanas, esse grupo C pode ser fragmentado em outras subclasses, tá bom? Mas aí a gente não vai abordar com vocês, porque não é o foco da formação de vocês, tá? É mais focado para quem trabalha com planejamento urbano, para quem trabalha com engenharia civil e etc. Beleza? Certo, pessoal? Então, vamos então agora abordar. Então, resumindo, nós temos aqui, né, 3 grandes grupos. Grupo A, passíveis de qualquer utilização. Grupo B, impróprias para cultivos intensivos, tá? E grupo C, impróprias para qualquer tipo de cultivo, beleza? Então, nós temos uma alta intensidade até o zero uso, beleza? Alta, baixa intensidade e zero uso, certo? Isso aí são os nossos grupos, A, B, C, beleza?
E aí nós temos então as classes, que indicam o grau de limitação, tá? Então nós estávamos falando sobre intensidade de uso, que são os grupos, e agora qual é o grau de limitação dentro dessas intensidades, beleza? Então a gente vai do sem limitação, que é o 1, até o 8º, que é restrição total de uso, tá? Então nós temos um grau de limitação 0, um grau 2, 3, 4, 5, até chegar no grau máximo de limitação ou de 0 uso, beleza? Vamos então abordar uma por uma aqui para vocês. Então, dentro do grupo A, pessoal, nós temos aí então as classes 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. Classe 1, né? Só para a gente trabalhar com vocês aqui, tá? Classe 1 aqui então, só para a gente resumir, certo? Na classe 1, nós estamos falando aqui então de terras aptas para qualquer cultura, tá? Então ela está apta para qualquer cultura, isso é muito importante, sem práticas de conservação e correção do solo. Então é aquela terra em que ela tem uma fertilidade já natural, né, boa, né? A gente não precisa fazer técnicas de conservação tão intensivas como o uso de terraceamento, o uso de cobertura, morte do solo, porque é um terreno bem plano, etc. Confesso para vocês que hoje, dentro da agricultura, é bem difícil ter essa classe, tá? Porque no mínimo que a gente precisa fazer é o quê? Correção do solo, né? Da fertilidade do solo, no mínimo, né? Então essa classe é uma classe rara, se existir hoje na agricultura, tá? Mas pode existir, né? Uma terra em que a gente tenha uma boa fertilidade, que a gente não tenha uma acidez elevada, que a gente tenha um pH ideal, que a gente tenha quantidades de nutrientes adequadas, né? E aí não carece, então, de nenhum manejo mais intenso de conservação e ou mesmo de correção do solo, tá bom? Na classe 2, a gente já tem aqui, ó, apta para qualquer cultura, desde que das práticas simples de conservação e correção, né? Então aí a gente já vê uma classe em que a gente precisa fazer uma intervenção com uma calagem para corrigir a acidez, fazer adição de fertilizantes para suplementação desse solo, né? A gente precisa adotar aí o uso de plantio em nível, né, para conservação do solo, ou o uso de plantio direto, como cobertura morta para proteção do solo, né? Que são práticas mais simples de conservação e de correção do solo, tá bom? Então aí que seria a classe 2, que é a maior parte, uma grande parte hoje das terras mato-grossenses, né? Que estão inseridas dentro dos latossolos, estão inseridas dentro dessa classe, tá? Por quê? Porque a maior limitação de uso, né? Nos latossolos são aqui práticas mais voltadas à correção do solo aqui, né, em relação à fertilidade, porque a maior limitação dos latossolos é a questão da fertilidade, e eles, então, maior parte deles se enquadram na classe 2, tá? Os latossolos, elas se enquadram aí na classe 2, beleza? A maior parte deles, tá bom? Professor, Depois, Oi, pode falar. Na classe 1, sem prática de conservação de correção de solo, é uma terra virgem de mata, que você desmata e não faça a correção de solo? Esse é um solo correto? Então, seria, em tese, poderia se enquadrar. Entretanto, como eu disse para vocês, é uma classe bem rara de se ter. Não é uma grande, como você vai ver nos mapas de aptidão de uso, bem difícil você encontrar a classe 2. Vou te mostrar vários mapas, vou dar vários exemplos de mapas. Vocês vão ter uma dificuldade grande de encontrar a classe 1, justamente porque ela é uma classe que ela é bem rara de se existir. Mas pode ser uma área recém-desmatada, em que a fertilidade natural esteja alta ainda, em que a acidez do solo não esteja tão baixa, a ponto de fazer uma correção do solo, ou então uma área onde você fez pós-cultivo agrícola, onde você fez um manejo correto da calagem, da fertilidade desse solo, etc., né? Então, uma área em que a pós-correção também pode ser enquadrada na classe 1, certo? Mas, assim, bem difícil de encontrar, tá bom? Então, mas se a gente tem um solo fértil hoje, né? A gente trabalha aí fazendo safra e safrinha.
e vamos dizer assim que a gente para de plantar nele e planta uma braquiária ou faz manejo de cultura, Tipo um pousio. lavoura, cultura e pecuária, né? Florestamento, Uma aquelas coisas. integração de lavoura, pecuária e floresta. Isso, uma integração dessa aí. Quando for voltar para uma cultura que seja soja ou milho, essa precisa de correção de solo? Vai precisar ver a análise do solo, mas vai precisar da análise para a gente poder afirmar isso. Mas é óbvio que uma região ou um solo em que você tem uma adoção de que a gente chama de sistemas agro-silvopastoris ou um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, você tem sim um melhor aproveitamento e eficiência do uso dos nutrientes no solo, você tem uma maior ciclagem de nutrientes, você melhora a questão da matéria orgânica, você melhora a questão da incorporação da matéria orgânica, você melhora várias condições físico-químicas do solo que fazem com que esse solo requer menores cuidados de conservação e de correção, né? Mas eu não posso afirmar com 100% de certeza que após uma prática de integração lavoura, pecuária e floresta, eu não preciso fazer mais nada nesse solo, certo? Eu só vou afirmar isso a partir da análise química do solo, tá? Fazendo um diagnóstico dela, tá? Mas é sim, com práticas mais integradas, você reduz manejo, né, no ponto de vista de conservação e correção de solo. Porque, por exemplo, na parte de conservação, a partir do momento em que você faz, né, uma integração, né, um policultivo, em que você faz aí um consórcio entre espécies florestais e espécies em gramíneas ou anuais, você está promovendo uma maior conservação desse solo, né? Você reduz a erosão, né? Tem estudos que mostram isso, né? Você também melhora a questão da ciclagem de nutrientes, melhorando então a questão da fertilidade desse solo. Então, esse sistema de integração, ele com certeza vai promover uma melhoria da qualidade do solo do ponto de vista físico e do ponto de vista químico também. Mas eu não posso afirmar com certeza que a gente não vai precisar fazer mais nenhuma intervenção nesse solo por conta disso, tá bom? Isso é importante vocês entenderem, tá? Não, sim. E vamos dizer assim, eu tirei uma cultura da minha lavoura, colhi tudo e plantei braquiária. E sempre Certo. adubando e corrigindo o solo, tanto para a planta como para o solo. E depois de 3, 4 anos, eu resolvo voltar para a agricultura. Esse Certo. solo tem que fazer calagem para ter resposta, para poder ver o que eu estou precisando no solo, ou eu já Sim. posso plantar direto e ter Tá. resultado? Eu entendi o que você falou. Ó, então vamos entender uma coisa primeiro, tá? A calagem, ela é uma prática agrícola de correção da acidez do solo, tá bom? O objetivo da calagem, então, é elevar o pH através da neutralização do H+ do solo e do alumínio tóxico. E também acaba fornecendo cálcio e magnésio, que são dois nutrientes para as plantas. Então, a calagem, como do ponto de vista direto, né, ele tem esses 4 benefícios: neutralização do H+ e elevação do pH e diminuição da acidez, neutralização do alumínio tóxico, fornecimento de cálcio e fornecimento de magnésio, que são 2 nutrientes. Então, são 4 benefícios diretos. Depois, a gente tem benefícios indiretos, que, uma vez que você melhora o pH, você melhora as condições microbiológicas do solo, favorecendo a atividade microbiológica ou a matéria orgânica viva, melhorando, então, os atributos da matéria orgânica e assim por diante. Então, tem benefícios secundários, né? Como, por exemplo, fixação biológica de nitrogênio e etc. Fornecimento com a calagem, você permite melhor crescimento radicular e, consequentemente, maior resgate de nutrientes do solo e melhorando a ciclagem de nutrientes e assim por diante. Mas a questão da calagem em si, que é relacionado à acidez, né, eu não posso também afirmar com certeza que esse solo ele não precisa de uma correção da acidez. Por quê? Porque a acidez do solo, né, é uma coisa que vocês vão ver em uma outra disciplina, que é a disciplina de fertilidade, ela é provocada por diversos fatores, tá? Então, por exemplo, é,
A decomposição da matéria orgânica do solo gera acidez, né? Solos em que a gente tem mais pobres quimicamente são naturalmente ácidos. O uso de fertilizantes nitrogenados também gera acidez. A remoção de bases pela cultura também gera acidez. A remoção a absorção radicular de íons, né, por exemplo, NH4+, também gera acidez. Ou seja, a acidez ela é um processo natural, tá? Ela ocorre o tempo todo no solo, independente da intervenção do homem. Vocês vão ver isso numa outra disciplina que vocês vão ter, que é a disciplina de fertilidade, tá? Existem mais de 6 fatores que geram a acidez do solo. E dentro desses 6 fatores, os que estão diretamente ligados ao homem são 2, que é chuva ácida, tá? Por conta da poluição. Então, o aumento da poluição, ela gera chuva ácida, e chuva ácida acidifica o solo. E o segundo, a adição de fertilizantes nitrogenados, por exemplo, que geram acidez do solo, como, por exemplo, o amônio, né? A amônia, ela vai gerar acidez no solo, tá? Naturalmente. Esses 2 fatores são práticas que estão ligadas diretamente ao homem. Agora, todas as outras, como, por exemplo, solos naturalmente pobre em bases, o solo pobre em bases já é naturalmente ácido, a remoção de bases pela cultura, a absorção iônica, né, radicular gera acidez, decomposição da matéria orgânica, todos esses fatores são coisas naturais que ocorrem o tempo todo. Então, o seu solo ele vai estar se acidificando naturalmente. Não adianta eu ir lá e jogar uma grande quantidade de calcário para fazer a calagem e achar que só por aquilo eu já não preciso mais fazer calagem. Por quê? Porque esse solo está se acidificando ao longo do tempo naturalmente. Beleza? Depois, o que eu vou sugerir para você, se você quiser saber um pouquinho mais exatamente disso, eu vou pedir para que você assista a minha aula que eu tenho no YouTube, no meu canal. Inclusive, se vocês quiserem, tá, pessoal? Se inscrever no meu canal, podem se inscrever lá, que além das aulas que eu estou dando para vocês, que estão gravadas e publicadas no meu canal, também tem aulas de outra disciplina de fertilidade. Então, se vocês quiserem um pouquinho falar, entender melhor como que se funciona a acidez do solo, como funciona a calagem, etc., eu tenho 3 aulas que eu dividi a calagem em 3 tópicos. Primeiro eu falei sobre a acidez do solo, como que o solo se acidifica. Depois eu falei sobre a calagem, como que é o método, como que funciona. E na terceira aula eu falo sobre os métodos de correção, tá? Então é um compêndio de 3 aulas que eu falo exatamente sobre isso. Então, se você quiser se inscrever no canal e seguir lá tem uns vídeos postados que você pode assistir, tá bom? Você entendeu o que eu quis dizer ou não? Sim, sim. Beleza, então. Deixa eu tirar uma dúvida. Vamos? Certo. Hoje é aula. Pode tirar, a ideia é essa mesmo, não tem importância não. Eu trabalhei numa usina de cana-de-açúcar em 2000 e quando ia se tirar terra, solo para fazer terraplanagem ou conservação de estrada, eles tiravam a camada de 40, 50 centímetros e colocava-se do lado e começava a escavar essa terra abaixo. Ali eles tiravam os nutrientes, toda a conservação do solo naquela parte, para ficar só a terra mesmo? Tá, qual que é a sua pergunta especificamente? O porquê que eles faziam isso? Isso. Porque Qual assim, eles limpavam o solo, média 40, 50 centímetros, né, numa plantação de cana-de-açúcar, onde a terra é toda manejada, adubada, com correção sempre, que a cana é muito exigente. Certo. E a partir dali eles começavam a tirar a terra e fazer terraplanagem, conservação de estrada, que eles falam antes, durante e depois, né, que é antes da colheita, durante a colheita e pós-colheita. Uhum. E depois, se acaso acabasse, tipo, o contrato de arrendamento do situante, eles iam lá e colocavam outra terra e cobria lá e acabou. Entendi. Então, a resposta que eu vou dar para você é a seguinte.
Na área da construção civil, tá? Pavimentação asfáltica ou qualquer outra obra de engenharia, eles removem removem o solo até a camada superficial, que é os horizonte A, que eu falei para vocês em uma das aulas anteriores, tá? Nos horizontes diagnósticos. Por quê? Porque o horizonte A ele é rico em matéria orgânica, tá? E para compactação, para fazer terraplanagem, aterramento, fundação de uma casa, não é interessante esse tipo de solo, tá? Até mesmo para exploração, né, mineral e etc., também não é interessante essa camada de solo, né? Por exemplo, na Vale do Rio Doce, que é onde eu já fui um pesquisador, né? Trabalhei como pesquisador para a Vale do Rio Doce, em um projeto de mestrado e doutorado, né? O meu projeto de mestrado, inclusive, foi numa área da Vale do Rio Doce, né? Foi inclusive em Brumadinho, né? Eu não sei se vocês lembram do acidente de Brumadinho, aquela mina no Córrego do Feijão, etc. Eu trabalhei lá antes do acidente, né? Fazendo pesquisa. E a nossa ideia, a gente trabalhava com recuperação de áreas degradadas, né? Então, numa prática para exploração mineral ou para construção civil, etc., aí remove-se a camada superficial do solo, que é até o horizonte A. Então, esses 40 centímetros de profundidade significa que são o primeiro horizonte diagnóstico encontrado, que é o horizonte superficial, o horizonte A daquele solo. Por isso que ele é removido, justamente por conta que ele tem um alto teor de matéria orgânica, difícil manejo na parte da engenharia, para fazer aterramento, etc. Certo? Por isso que eles removiam. É essa a justificativa, tá? Agora, se eles retornam isso de novo e retornam no cultivo agrícola, isso daí é uma coisa comum também. Para a área de recuperação de áreas degradadas, a gente tem. Essa é uma técnica, inclusive, sabia? Que é utilizar o topsoil, que a gente chama, que é basicamente o horizonte A ou o horizonte O do solo, que eles guardam, né? Eles retiram esse solo, guardam esse solo, faz a exploração mineral. Aí, depois que faz a exploração mineral, eles retornam esse solo novamente para a área, para que o banco de sementes, né, daquele solo, ele se recupere e regenere. Respondi a pergunta também ou Beleza, não? beleza, respondeu sim, professor. Beleza. Professor, Sim, pode falar. só uma última pergunta. Não sei se eu já ouvi falar daquela terra preta de índio que descobriram na região da Amazônia. Sim. Então, essa terra, como ela tem uma fertilidade natural ela bem elevada, ela pode se encaixar na classe 1? Boa pergunta. Poderia se encaixar, por quê? Porque, na verdade, essas terras, na verdade, é uma terra que ela é rica em matéria orgânica. Por que que ela é rica em matéria orgânica? Porque a floresta amazônica, ela tem um valor residual, né, de matéria orgânica morta alta em cima do solo, que é aquele horizonte O que a gente falou lá dos horizontes diagnósticos, é basicamente um horizonte bem espesso dentro da matéria dentro da floresta amazônica. O que faz com que, então, essas terras sejam ricas com alto teor de matéria orgânica e, portanto, ricas em nutrientes. Então, pode ser que em terras onde a gente tem um alto teor de matéria orgânica, a gente não precisa, então, fazer calagem, fazer correção da acidez, etc. Mas é como eu disse para vocês, é bem raro isso acontecer. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Certo. Então, continuando aqui então na nossa discussão, só para a gente retomar ela novamente, nós estamos falando das classes. Então, as classes indicam graus de limitação de uso, do 1 até o inapto para o uso, tá? Nós falamos da 1, falamos da 2, agora vamos para a 3. Classe 3, então, ela é apta para culturas, tá? Com práticas complexas de conservação e correção. Ou seja, já são regiões onde a gente precisa ir fazer o terraceamento, construção de terraços, né? Se preocupar um pouco com a questão da erosão do solo, tá? Fazer bacias de contenção, construção de terraço, plantio em nível para a parte de conservação, para a parte de acidez realizar calagem, realizar a fertilização desse solo, né? A adubação e etc., de acordo com a recomendação da cultura, porque é uma região que já tem limitações de uso. Aqui, por exemplo, nessa classe 3, pessoal, e se enquadra muito bem o quê? Os argissolos, tá? São solos aí, então, que a gente é apto para o cultivo agrícola, mas que carece de algumas práticas mais complexas de conservação, como, por exemplo, o uso de construção de terraços, tá?
os argissolos são o melhor exemplo de solos que podem se enquadrar aí nessa classe 3, tá? Nós temos argissolos que se enquadram na classe 2, mas a maior parte deles vai se enquadrar aqui na classe 3, justamente por conta dessa questão de práticas mais complexas de conservação, tá bom? Na classe 4 aqui, apta para cultivos com mínimo de revolvimento do solo, adotando ela, ó, apta para cultivos com mínimo de revolvimento do solo, tá? Então são regiões em que a gente não pode revolver muito solo, justamente por conta das características físico-químicas dele, tá? Então, esses são solos de alta declividade, já tem uma declividade acentuada do terreno, né? Adotando práticas complexas de conservação do solo, podem ser utilizadas para manejos que exponham, podem ser utilizadas para manejos que expõem o solo ou mantêm o solo sem cobertura em algum período, apenas em cultivos ocasionais ou em extensão bastante limitada, tá? Então, essa classe 4 aqui já entra, então, pode entrar, então, nesse caso, a maior parte aí dos cambissolos, né? Não, perdão, uma pequena parte dos cambissolos entraria dentro dessa classe, né? Aqui também seria ocupado pelos argissolos novamente, tá? Que são solos que têm restrição de uso, né, bem elevado, tá bom? Cambissolo entraria também. Por quê? Porque a maioria dos cambissolos está na classe 5, tá? Perdão, na classe 6. A classe 5 são solos, aqui é um grupo de solos que a gente não abordou com vocês com ênfase, mas que ele também pode ser na classe 5, que é o quê? Culturas, pastagem e reflorescimento apenas em situações especiais, indicadas em função do tipo de limitação. Em geral, excesso de água. Então, esse excesso de água são regiões mais alagadas. A classe 5, especificamente, é limitada por regiões de alagamento. Então, regiões de pântano, né? Regiões que sofrem alagamento em algum momento do ano, né? Exemplo do Pantanal. E muito definida por uma classe de solo que a gente não abordou com vocês, mas que a gente pode falar aqui agora, que são os gleissolos. Os gleissolos, todos, na maior parte deles, são dessa classe aqui. Por que gleissolos? São solos acinzentados. Por que solos acinzentados? Porque são solos que sofrem encharcamento e, portanto, eles têm uma anaerobiose por conta do encharcamento. E essa anaerobiose faz redução do ferro, de ferro 2+, para ferro 4+, o que faz com que a coloração desse solo se torne acinzentada. Então, essa coloração acinzentada é devido à redução do ferro por conta da falta de oxigênio, que é característico dos gleissolos, o que caracteriza, então, essa classe aqui. Mas é uma classe em que você tem o uso de culturas e pastagem, né? Você pode ser, então, fazer o cultivo de arroz, uma braquiária, etc., que suporta inundação, ou que se lidem bem com a questão do excesso da água, mas que também carecem de conservação por conta disso. Beleza? Então, são classes aqui de regiões mais alagadas, basicamente. Depois, nós temos a classe 6, né, que é apta para culturas permanentes, protetoras do solo ou de cultivos de pequena extensão, com boa cobertura do solo, para pastagens bem manejadas ou reflorestamento, com práticas de conservação do solo. Aqui, nessa classe 6, você já pode perceber que é uma região onde a gente tem uma alta declividade do terreno, né, nos cambissolos aí, então, estão expressivamente característicos nessa classe de solo, tá? Porque elas podem ser utilizadas, mas com restrições, né, de uso, e recomendadas mais para culturas permanentes. Quando eu falo permanentes, são culturas perenes, como, por exemplo, fruticultura, café, reflorestamento como eucalipto, pinos, ou reflorestamento de árvores nativas e assim por diante, tá? Então, são regiões em que a gente pode ter o cultivo, mas utilizado mais para culturas permanentes ou perenes, beleza? Ou reflorestamento. Depois, por fim, nós temos então aí a classe 7, que é uma classe que ela está apta, então aí, apenas para as pastagens bem manejadas, reflorestamento e cultivos perenes de espécies arbóreas, com práticas complexas de conservação de uso do solo e manutenção constante da cobertura do solo. Então aqui, ó, a gente pode perceber que, além da gente utilizar só para cultivos de plantas perenes e reflorestamento, a gente também tem que, então, entender que nós vamos ter que ter práticas complexas, né, práticas complexas de conservação do solo e manutenção constante da cobertura, porque são regiões em que, se não tiver, então, esses vão estar propensas à erosão. E, para finalizar,
Nós temos aqui, então, a classe 8, que são impróprias para culturas, pastagens ou reflorestamentos, tá? São, então, áreas em que a gente carece de conservação, serve como abrigo e proteção da fauna e flora silvestres, é um ambiente para recreação que pode ser utilizado, né? E armazenamento de água. Encontram-se também nessas classes áreas de restrição de uso agrícola estabelecidas pela legislação, denominadas de áreas de preservação permanente. Então, as APPs, né, são regiões desses, né, que está incluído aqui na classe 8, né? Então, a beiras de rio, lagos, topos de morro e montanhas, são regiões onde a gente todas as regiões vão ser incluídas na classe 8, tá? Os neossolos, né, principalmente neossolo litólico, por exemplo, tá todos incluídos nessa classe, tá? Todos incluídos nessa classe. Porque eles têm todas essas características aqui, né? Uma alta declividade do terreno, uma profundidade efetiva do solo baixa, propenso à erosão, né? E então não é difícil manejo mecânico, então não é indicado para nenhum cultivo agrícola e sim para a conservação, beleza? Depois nós temos aí então, pessoal, né, as subclasses que indicam, então, o tipo de limitação. Então, olha só, a gente foi para os grupos que indicam grau de intensidade de uso, de até baixo, até moderado, até restrito. Depois, o grau de limitação, quanto que se limita o uso. E depois, nós vamos para o tipo de limitação. Se ela está ligada à erosão, né? Então, limitações ligadas à erosão do solo, limitações ligadas ao solo em si, as características do solo, se ele tem, por exemplo, textura, estrutura, permeabilidade, ligadas a características do solo em si, a características ligadas à água e ou então ligado ao clima. Então nós temos 4 grandes grupos de limitações, subclasses relacionadas à erosão, ao solo, à água e ao clima. Aqui eu trouxe uma imagem que ela exemplifica um pouco isso que eu quero dizer. Eu vou ampliar porque, ó, aqui então, vocês podem ver, nós temos os grupos A, B e C, as classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui, então, os subclasses E, ligada à erosão, S, ligada a solo, A, ligado à água e C, ligado a clima. Beleza? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui de erosão, né? Aqui, vamos para as unidades de uso aqui. Ligados à erosão, tá? Declividade acentuada do terreno, declividade do terreno. Aqui eu falo que prolongamento da rampa ou distância da rampa. Quanto maior for a declividade, né, a extensão da declividade, maior vai ser propensão à erosão. Mudanças texturais abruptas, então a gente tem aí por exemplo, uma textura mais arenosa, de repente uma textura mais argilosa, né? Já tem um histórico de erosão laminar, de erosão em sulco, de erosão em vossoroca, erosão eólica, depósitos de erosão, permeabilidade ou grande adensamento do solo, o que causa baixa permeabilidade, horizonte arenoso, né, o que faz com que esse solo seja mais facilmente erodido, né, ou desprendimento de partículas é muito mais fácil, porque não tem agregação, né, quando o horizonte é mais arenoso, e assim por diante, tá? Então, nas unidades de uso, estão tudo ligadas a o que eu chamo de erosão. Então, pode falar. O senhor poderia exemplificar a erosão eólica? Erosão eólica por exemplo, em regiões onde a gente tem uma velocidade do vento alta, né? Por exemplo, na região Nordeste, né? A gente tem alguns problemas de erosão eólica. Não é o maior problema nosso no Brasil, mas existem umas regiões aí na área do Nordeste em que a gente tem esse problema de erosão eólica. Mas onde a gente tem uma alta velocidade do vento, a gente vai ter problema de transporte de sedimento de solo, o que pode provocar erosão. Tá?
Tá, então aqui nós estamos na subclasse E, né, ligada à erosão. Depois nós vamos na subclasse S, que é ligada ao solo. Então, por exemplo, solo pouco profundo, solo com textura arenosa em todo o perfil, um solo com alta pedregosidade, por exemplo, cambisolo aqui, né? Aqui, por exemplo, neossolo. Então, argilas expansivas, né? Baixa saturação, o que faz com que a permeabilidade seja reduzida, baixa saturação de bases, que é um solo pobre quimicamente, toxicidade do alumínio, um alto teor de alumínio, baixa capacidade de troca de cátions, ácidos sulfatados ou sulfetos, alta saturação por sódio, né, o excesso de sal, excesso de sais solúveis, excesso de carbonato e assim por diante. Então, coisas ligadas à questão do solo em si, tá? Da fertilidade, da estrutura, da textura do solo, beleza? Depois, nós temos, então, a subclasse A, que é ligada à água. Então, lençol freático elevado. Né? Então, por exemplo, a maioria das classes 5 aqui, ó, é 5A. Por quê? Porque é 5A, porque provavelmente o lençol freático ele está elevado, o que causa, então, risco de inundação. Então, sofre risco de inundação. 3. Subsistência em solos orgânicos. Deficiência de oxigênio no solo por conta da questão da inundação. Então, todos esses parâmetros está ligado aqui, então, à questão da água, que é uma limitação de uso, tá? E depois C, né? Que está ligado ao clima, né? Então, seca prolongada, geadas frequentes, por exemplo, no sul, né? Veranicos, né? Aqui em seca prolongada, ventos frios, granizo, neve e assim por diante. Beleza? Então, a gente vai, olhando para o mapa, construir, então, esses mapas de aptidão de uso, como, por exemplo, nessa imagem aqui, né? Então, quando a gente fala aqui, ó, 8, significa o quê? Nessa região aqui, ó, classe 8. Que tipo de cultivo que eu recomendo na classe 8? Vamos lá, pessoal. Preservação e reflorestamento? Apenas reflorestamento, professor. Isso. Não, aqui nesse caso é conservação. Não deve ser mexida, tocada. Tá? Reflorestamento vai estar na classe 7 ou classe 6. Né? Vamos lá, voltar lá então para mostrar para vocês, tá? Olha lá, ó. Apta para culturas permanentes. Protetores do solo. Aqui, ó. Reflorestamento. E aqui também reflorestamento. Na 8, ó, impróprias para culturas, pastagem e reflorestamento. Ou seja, conservação. Não pode ser mexida. Beleza? Certo? Então, e quando eu vou lá para a classe, por exemplo, 2. Vamos lá, classe 2. Qual é o tipo de cultivo recomendado aqui? Qual é o tipo de uso? Ela está apta para qualquer cultura e com cuidado simples. Isso, cuidado simples, de adubação, calagem, né? manejo da adubação, tá? Aí que tá mais ligados a essa daí, beleza? E quando eu vou para 5? A 5 já é pastagem e reflorestamento. Tem culturas também? Não. A 5, pessoal. 5. Regiões que sofrem alagamento. Regiões pontaneiras. Isso. Regiões mais aqui, ó, com restrição de uso ligado à questão da água, tá? Certo, pessoal? Então aí vocês conseguem, a partir de agora, então, com o conhecimento da aula, reconhecer um mapa de aptidão de uso. Vamos para a internet agora para a gente ver alguns mapas? Vamos pegar um mapa aqui. Olha só esse mapa que legal, ó. Só para a gente ver ele, vou mostrar para ele, vou mostrar só o título, tá? Então, a recuperação ambiental é uma experiência aqui no município de Campinas, tá? Um mapa de capacidade de uso da terra, tá beleza? Então, olha só esse mapa aqui, ó. Ele é todo construído, desenhado, coloridinho, né? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Deixa eu só ir na legenda aqui, ó. Opa.
Deixa eu ir na legenda do mapa. Vou diminuir um pouco. Olha só na legenda aqui, ó. Região 1 aqui, ó. Tá vendo que o 1 não tem nenhuma letra? Vocês conseguem visualizar que não tem nenhuma letra? Conseguem, pessoal? Sim. Olha lá, ó. Região aqui, ó, no meu mouse. Tá vendo aqui essa corzinha? Mais bege. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Positivo, professor. Sim. É uma região Sim, sim. sem limitação de uso. Tá vendo aqui, ó? Bem pouquinho, ó. Se eu for pegar o mapa todo, vai ser bem difícil encontrar um, né? Mas tem, né? Aqui, ó, nessa região aqui, região 1. Mas tem, mas é pouco, né? Depois, olha lá, ó. Olha lá, ó. 2E. 2E. 2E por quê? Vamos voltar no nosso slide lá. É 2E porque o E significa que é ótimo para o cultivo agrícola, tá? Então, é ótimo para o cultivo agrícola desde que adotem práticas simples de correção, de conservação e correção. Mas qual que é a limitação de uso? É o E. Olha lá, ó. Provavelmente, nessa região, 2E pode ter sofrido o quê? Erosão, tá? Deve ter alguma coisa relacionada à erosão aqui, tá? Deve ter sofrido algum processo erosivo, mesmo que é da classe 2, né? Então, a classe 2E significa isso, tá? Aqui depois, ó, é classe 2E também, novamente. Deixa eu ver se eu consigo ver outra classe aqui. Isso aí. Esse F, pessoal, provavelmente deve ser um termo relacionado ou a solo ou a clima. É porque depende da legenda. Tem que ver a legenda. Aqui não tem legenda aqui nesse caso, mas eu tenho que ver a legenda de acordo com essas letrinhas. Mas tem algumas restrições de uso por conta disso. O E é ligado à erosão. Vamos ver aqui, então. Aqui, ó. Aqui, ó. 5A. Tá vendo aqui nesse mapa de uso aqui, ó? Que eu tô mostrando para vocês, esse em verde. 5A. 5A por quê? Porque é 5A. O A é restrição de quê, pessoal? Então, lembrando que o 5 é uma região que sofre alagamento, inundação, e A, porque a restrição de uso provavelmente nessa região deva ser algum lençol freático elevado ou sofrer risco de inundação e assim por diante, tá? Vamos lá aqui, ó. 4E. 4E, então, é uma região que ela é própria para culturas perenes, como pastagem, como fruticultura, etc., mas tem uma alimentação de uso ligado à erosão. 4S. Olha lá, ó, 4S, que é o que tem... Aqui não tem muito. Vamos pegar uma outra. 3S. Vamos lá, ó, que é esse daqui meio que bege novamente. Tá vendo? 3S. 3, então, indicado aí para cultivo, entretanto, carecem de práticas conservacionistas, né? Provavelmente regiões de ar de solo, né? Regiões de ar de solo define muito a classe 3, só que tem um S aqui, ó. S, por que S? Olha lá, ó. Profundidade, textura arenosa em todo o perfil, argilas expansivas. Provavelmente deve ter alguma questão relacionada à questão da fertilidade e assim por diante. Beleza? Então, agora vocês podem olhar um mapa desse e identificar o que está limitando, como que eu vou, a partir disso, quais estratégias de manejo eu vou criar e assim por diante. Vamos ver se a gente tem mais algum mapa para a gente ver. Esse mapa, porque ele está bem difícil de visualizar, né? Ele está embaçado por conta da resolução. Eu acho que os melhores mapas a gente já mostrei para vocês mesmo. Esse mapa aqui ele é bem interessante, que ele mostra as classes. Né? A, S, tá vendo? E é ligado à erosão, S é ligado ao solo, A ligado à água e assim por diante. Beleza? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? No momento, não. Pessoal, o tema da aula de hoje era isso que eu queria abordar com vocês, tá?
Lembrando, então, que capacidade de uso do solo, ela é uma estratégia em que a gente faz um desenho da paisagem, em que a gente vai construir mapas de aptidão de uso de acordo com os atributos físico-químicos do solo, com questões ligadas ao ambiente, ao clima, né, ligadas às características do terreno e da paisagem, e a gente, então, constrói mapas de aptidão de uso, né, em que a gente pode, aí, então, classificá-los né, em classes, em grupos, classes e subclasses, e a partir disso, então, definir qual a melhor estratégia de manejo que a gente vai adotar nessas áreas. Beleza? Alguma dúvida final aí que vocês queiram falar? Professor, Sim, Gabriel. o senhor não passou o nome do canal do senhor no YouTube? É só colocar meu nome, Rafael Cuisse. Tá aí, ó, tá vendo aqui no vídeo? Rafael. Aí no link também, se você que eu postei os links das aulas. Se você entrar no link de qualquer aula que tá lá postado no portal, esse link tá no meu canal, é só seguir ele, tá dentro do meu canal. Professor. Beleza, então, valeu. Beleza? Mas se você colocar Rafael Cuisse, que é meu primeiro nome, meu último nome, já vai aparecer lá. Professor? Sim. Quem é Valdemar. que tá Valdemar. Sim. Professor, todas as provas oficiais 2 vai ser postada como a parcial ou a gente vai ter que agendar? Como é que vai ser? Ou vai ter, por exemplo, cada professor vai postar ela e vai ficar um dia ou 3 horas, 2 horas, ou a gente vai escolher o horário? Essa definição da metodologia, cada professor vai definir, tá? Eu vou explicar para vocês como que vai funcionar a minha metodologia na aula que vem, tá? Beleza. Certo? Beleza. Mas não tem um padrão, não. Beleza? Até mesmo porque cada professor tem uma estratégia de avaliar. Tá bom? Tranquilo. Beleza? Pessoal, se vocês não têm mais dúvida, eu vou, então, parar a gravação